No silêncio profundo da noite, quando as chamas se apagavam, restando apenas o perfume acre da lenha queimada no ar, uma voz suave, porém firme, ecoou entre os presentes. Ela sobrepunha-se aos sussurros nervosos que preenchiam o espaço. Quem de vocês está acima de qualquer suspeita? Quem pode lançar a primeira pedra? A pergunta ficou no ar, inquietante, um desafio velado que atingia o coração daqueles que, até pouco antes, se sentiam prontos para condenar. Quem teria a coragem de se apresentar e se considerar perfeito? Quem conseguiria encarar o turbilhão das próprias consciências naquele momento decisivo? Essa pergunta ressoa através dos séculos, convidando a uma reflexão profunda e atemporal. É o enredo tenso de uma história antiga, onde justiça e misericórdia travam um duelo silencioso, mas cheio de força. Convido você a se acomodar e olhar atentamente para esse passado que nos fala com toda a vivacidade das emoções humanas. Estamos numa rua estreita, típica das cidades que guardam o peso das tradições milenares. O murmúrio das leis escritas ainda ressoa nas pedras gastas do chão. Este poderia ser Jerusalém, uma cidade pulsante de fé e temor, onde cada olhar é um juiz e cada palavra uma sentença guardada. O sol começava a declinar, tingindo o céu de um laranja avermelhado que misturava-se ao clima tenso daquela manhã. As sombras se alongavam, como se quisessem esconder os dramas que ali se desenrolavam. No meio da multidão, uma mulher foi tomada de surpresa, cercada por olhares condenatórios e sussurros hostis. Ela fora flagrada em um ato considerado pecado grave na sociedade da época, algo capaz de ameaçar o equilíbrio social e a honra que se deveria preservar através das gerações. O alarme público havia soado. Agora, com a ira visível em cada rosto, ela era levada como uma ovelha ao matadouro. Sua fragilidade contrastava com a fúria dos que a imobilizavam. Enquanto caminhava entre os homens que a cercavam, seus passos ecoavam nas pedras frias do chão. O medo brilhava em seus olhos, envergonhados e vendados. A multidão, cada vez mais agitada, pulsava num ritmo frenético, como se um clamor coletivo pelas antigas leis de Moisés estivesse prestes a explodir. Os murmúrios tornaram-se vozes exaltadas à medida que a mulher se aproximava do centro da praça. Ali estava um homem conhecido por sua sabedoria e firmeza na aplicação das regras, um mestre respeitado e temido. Os murmúrios viraram gritos exigindo punição. Queriam um castigo exemplar, algo que aterrorizasse a todos e garantisse a ordem, um aviso inescapável de que a sociedade não permitiria tal afronta. A tensão aumentava, como uma tempestade prestes a cair sobre a cidade. As paredes estreitas da rua amplificavam os sons, passos apressados, respirações entrecortadas, diálogos cortantes ecoando entre portas e janelas, testemunhas mudas daquela cena, guardando seus próprios segredos. A mulher, agora acuada, percebeu a gravidade do que estava por vir. Suas preces silenciosas misturavam-se ao clamor da multidão. O peso de cada olhar parecia quase físico. Era como se cada pessoa estivesse armada com uma pedra, pronta para não só atingir seu corpo, mas também sua dignidade. Naquele lugar e tempo, as leis mosaicas não eram apenas palavras sagradas. Eram regras vivas que ditavam comportamentos e definiam destinos. O castigo previsto na Torá para o pecado que se acreditava que ela cometera era o apedrejamento. Uma pena que punia o corpo, mas buscava purificar a comunidade, transformando o ato em um exemplo da lei. O mestre, mergulhado na sabedoria das tradições antigas, ouvia o clamor crescente da multidão. O acusador, inflamado em sua convicção, ergueu a voz. Moisés nos ordenou que apedrejássemos tais mulheres. E tu, mestre, o que dizes? A pergunta, cheia de expectativa e urgência, elevou a atenção ao ápice. O local tornou-se um cenário onde a lei humana e a consciência divina iriam se cruzar. O mestre baixou a cabeça lentamente, gesto que refletia contemplação e uma profunda ligação com o vazio à sua volta. Seus olhos fixaram-se no chão. Então, com os dedos, começou a escrever na terra palavras que ninguém podia ler. O silêncio caiu como uma onda, engolindo tudo ao redor. Naquele momento, a multidão antes sedenta de justiça começou a se agitar, perplexa com a demora da resposta. Rostos antes decididos passaram a se voltar uns para os outros, buscando confirmação, espantados pela calma paradoxal do mestre, que optava pelo silêncio em vez de agir impulsivamente. O gesto de escrever na terra parecia ter um peso profundo, como se traçasse cada vida, cada erro, cada falha humana, convidando a autorreflexão sobre a natureza do ser. Então, o inesperado aconteceu. Um a um, os homens começaram a se afastar. Primeiro, vieram os mais velhos. Seus rostos marcados por linhas de uma vida longa e cheia de experiências não dissociáveis de suas próprias falhas. Cada um olhava para o mestre e para a mulher, baixava a cabeça e afastava-se, como se uma verdade desconfortável emergisse em suas consciências. A multidão, que há pouco estava pronta para condenar, começava a se dispersar enquanto a luz da compreensão iluminava seus ânimos. Enquanto os últimos homens se afastavam, a mulher continuava ali, acuada.
Seu corpo entregava-se ao medo, mas seus olhos, antes desesperados, agora buscavam um sinal diferente. Não era o sinal da pedra que a ameaçava, mas a palavra que pudesse libertar sua alma das correntes do erro. Sua respiração, antes acelerada, tornava-se mais serena diante da cena transformadora que se desenrolava à sua frente. Finalmente, em meio ao silêncio que dominava o cenário, a voz do mestre quebrou a calmaria cheia de ternura quase palpável. Mulher, ele perguntou, onde estão eles? Ninguém te condenou. Havia surpresa e compreensão naquele tom, que iluminava a cena e oferecia consolo àquela em desespero. Ela respondeu devagar, a voz tremendo: ninguém, senhor. Como um farol no breu, as palavras do mestre ressoaram claras e firmes: nem eu te condeno. Pai, não peques mais. Com essas palavras de misericórdia, ele acendeu uma luz no meio das trevas. Essa cena não era só um ato de perdão, mas um convite à transformação. A mulher deixou de ser definida pelo erro cometido. Tornou-se um símbolo vivo da possibilidade de perdão, um recomeço, uma justiça que transcende o simples cumprimento da norma e abre caminho para a renovação do ser. No centro da praça, a multidão dispersa tornava-se invisível e o silêncio falava mais alto que as pedras deixadas para trás. O mestre ergueu o olhar, como quem convoca o que restou daquela assembleia a uma reflexão íntima e profunda. Quem somos nós, de verdade, no momento em que apontamos o dedo acusador? Quem pode realmente se colocar acima do outro, considerando-se ileso diante de suas próprias falhas? Nesse instante, emergiu uma nova sabedoria da narrativa antiga. Uma sabedoria que nos convida a pensar sobre o peso que carregamos ao julgar os erros alheios. Quantas vezes esquecemos que somos frágeis, que trazemos sombras e erros profundos? Quantas pedras já seguramos nas mãos, prontas para serem lançadas contra aqueles que julgamos culpados, sem reconhecer que, em muitos aspectos, somos como eles? Esse questionamento atravessa épocas e culturas, revelando uma verdade que essa história antiga nos obriga a encarar. Se essa narrativa tocar seu coração e provocar uma mudança na forma de olhar para o outro, lembre-se de que histórias que cruzam o tempo trazem lições vitais para nossas jornadas. Com essa lição concluída, o mestre não apenas poupou a mulher da punição física, mas foi além. Ofereceu-lhe uma nova chance. Um ato de amor que desafia a rigidez das regras humanas e abraça a complexidade do coração. Ele não só desafiou a multidão a repousar seus primeiros juízos, mas convocou cada um a olhar para dentro, admitir suas próprias falhas e abrir espaço para a compaixão nos corações endurecidos. Ao refletirmos sobre esse relato, percebemos que ele permanece vivo em nossos dias pela sua importância atemporal e pelo poder de transformar a forma como nos relacionamos. Esse eco de justiça e misericórdia nos lembra que a verdadeira justiça não é um instrumento de condenação implacável, mas uma chave que abre portas para a restauração e o crescimento. Um caminho que começa com o reconhecimento das nossas próprias falhas e a coragem de nos transformar a partir delas. No desfecho, a história não é apenas um conto do passado, mas um farol que ilumina nossos caminhos hoje, incentivando-nos a cultivar empatia nas relações diárias. A compaixão deve ser nossa prática constante, uma escolha que nos transforma e nos ajuda a enxergar além das falhas, revelando a humanidade em cada erro. Encerramos aqui o nosso encontro, mas que essa reflexão continue a reverberar em nossos corações. Que a história da mulher e do mestre permaneça viva em nosso cotidiano, desafiando-nos a sermos melhores e a buscarmos sempre a compaixão no mundo que muitas vezes está pronto para condenar. A moral desta história é clara: perdão e o despertar para a necessidade de nos vermos como iguais, todos seres humanos vulneráveis, imperfeitos, mas capazes de amor profundo e transformação. Que possamos lembrar sempre que a misericórdia é um bem precioso, capaz de curar feridas, construir pontes e resgatar até aqueles que se sentem perdidos nas sombras de suas escolhas. Essa história não termina aqui. Ela continua em cada um de nós, em cada decisão e em cada olhar dirigido ao próximo.